Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, meus amigos! Está começando o nosso Bate-Papo das 6, o nosso programa de todas as tardes, começo de noite aqui na TV Sim, né? Que você está acostumado a sempre assistir aqui os temas que a gente traz para você, ficar bem informado, para discutir, debater, informar. E você que também interage conosco, mandando suas mensagens pelo WhatsApp 996224547, aparecem na tela. Você pode interagir conosco, né? Participar nesse espaço, que é o espaço da comunidade, da sociedade linharense de região. Trazendo mais um tema importante para a bancada de hoje, né? Abrindo a semana com um tema muito importante. Antes disso, vendo o trânsito, como é que está lá fora, né? Nossa câmera externa já mostrando esse comecinho de noite já. Primeira noite de primavera, né? Isso. Hoje, dia 22, oficialmente começando a primavera. As temperaturas bem elevadas ainda durante o dia. À noite, um pouquinho mais, um frescor, né? Mas daqui a pouco, meu amigo, esse frescor da noite vai acabar. Movimento intenso, né? Aqui na BR-101, sentido norte, sentido sul também. E o motorista tem que ter aí toda a cautela, tranquilidade para chegar ao seu destino e não se envolver em nenhum acidente. Infelizmente, o número de acidentes é alto nesse horário de pico, as pessoas com muita pressa de chegar em casa e acaba se envolvendo em algum tipo de acidente e a gente não deseja que isso aconteça. Gente, vamos trazer um assunto muito relevante hoje para a bancada, para a gente conversar um pouquinho, porque nesse dia 21, né, que foi nesta segunda-feira, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Obviamente que esse dia é todo dia, né? Se discute a luta, esse trabalho incansável pelo reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência, e eu quero cumprimentar os nossos convidados dessa noite. Aqui ao meu lado está o presidente da ADEFIL, Rafael Simonelli. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cláudio. Prazer tê-lo conosco aqui. Mais uma vez, né? Isso aí, bem-vindo de volta. Ótimo. Conosco também o ativista da causa da pessoa com deficiência, membro, já foi presidente da ADEFIL, Zé Geraldo Giovanni. Boa noite, Zé Geraldo. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos ouvintes. É um prazer e uma satisfação a gente estar aqui novamente com vocês. É isso aí. Você também nos ouve pela Rádio Sim FM, né? Estamos em cadeia, transmissão simultânea pela Rádio Sim 106,1. E eu agradeço a quem está no carro aí, está com o radinho ligado na 106. Você está ouvindo o programa Bate-Papo das 6, que é transmitido pela TV Sim, sempre trazendo um tema inédito, um tema novo aqui para a gente discutir. Rafael, Zé Geraldo, um dia que marca assim, um ponto alto, né, dessa luta que não é de hoje, é uma luta de muitas décadas, mas que aos poucos essas barreiras vêm sendo derrubadas, né? Mas é uma luta que precisa da união de todos, né, Rafael? Então, é uma luta diária, né? Praticamente a todo momento. Uhum. Principalmente quem está se dedicando à causa, né? Igual eu tô me dedicando aí. Agora à tarde mesmo eu tive alguns probleminhas aí no trânsito, né, exclusivamente com vagas de deficiente, né? Uhum. Fico muito chateado assim em ver que as pessoas não respeitam o direito das outras pessoas, né? O brasileiro quer tudo para ele mesmo, né? Infelizmente, né? É para si só, né? Então assim, mas estamos aí tentando fiscalizar, tentando ajudar. Né, eu estou dedicando bastante tempo para cuidar disso aí. Após o programa aqui que eu saí, eu já tenho um compromisso marcado sobre uma conversa para conseguir uma cadeira de roda motorizada, né, e duas pessoas vão me procurar para saber o que eu posso ajudar. É esse trabalho constante aí que a ADEFIL faz. Constante, também. E a ADEFIL está aí para ajudar. Pois é, gente, a ADEFIL, para quem não sabe, é a associação que representa, né, o público deficiente aqui de Linhares. Aqui a gente, quando fala de deficiência, é nos mais diversos aspectos, né? Aliás, a deficiência é em sentido amplo. Aqui a deficiência física, a deficiência... E aí colocando a deficiência visual, auditiva, a deficiência, né, visual, como eu disse, e a deficiência mental também. A ADEFIL abarca todo esse trabalho. O Zé Geraldo, que faz parte dessa associação, aliás, desde lá dos idos de final de 1990, né, Zé Geraldo? Isso. É um trabalho realmente incansável e que, assim, não é brincadeira, é uma luta grande, né?
Isso, a luta ela tem que ser diária, né? Então, a gente tem que estar todos os dias aí lutando para que os nossos direitos eles sejam respeitados, né? Porque eu sempre costumo dizer que a sociedade ela tem a mente curta. E se a gente deixar de lutar, logo vem o preconceito, vem a discriminação, e o deficiente começa a ficar excluso da sociedade. E ficando excluso da sociedade, né, ele é discriminado, né? Ele não vai ter acesso à questão dos bens e serviços. Então, a gente tem que estar trabalhando, se informando a respeito da legislação. Nós ontem comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data que foi fundada, se eu não me engano, em 1985, exatamente junto com a primavera, para poder se comemorar o nascimento, o renascimento. Exatamente. Né? Então, a nossa luta, ela floresce junto com a primavera e a gente tem, assim, que comemorar, né? Porque ao longo desses 35, 30, 40 anos, nós tivemos muitos avanços. E muitas coisas mudam no dia a dia. Então, assim, a gente se sente feliz de estar nessa luta e de ver o que a gente construiu e aonde nós avançamos e também a gente analisar aonde nós podemos chegar ainda. Gente, nesse papel, nesse trabalho, né, de busca dessa inclusão, que seja pela força no sentido, né, positivo aqui que a gente está falando, de estar todo dia ali batendo nessa tecla. O Rafael falou que ele próprio, né, passou hoje mesmo por um constrangimento, uma situação, né, Rafael, de estacionamento. Então são pequenas ações que às vezes causam, enfim, um desrespeito coletivo, né, que traz um transtorno tremendo. Então, é aquela história do reclamar dos políticos, mas você não fazer por onde, né? Você não pode reclamar que o fulano de tal lá, governador, presidente, sei lá, quem, né, que a bola da vez é o presidente, né? Que está sendo corrupto, que não está sendo omisso, não sei o quê. E você deixar de ser omisso, né? Acaba sendo omisso em algumas coisas, tipo furar uma fila, querer pegar um dinheiro que não é seu, que de repente no chão ali. Pegar uma vaga restrita ali que não te pertence. Aí vem uma história da história que aconteceu hoje, né? Eu estive até conversando com o Zé Geraldo e entrou esse assunto são coisas que foram conquistadas, né? Eu, em 2003, eu não tinha nenhum tipo de deficiência, né? Minha deficiência é a partir de uma doença, né? Esclerose múltipla. E lá atrás eu não tinha nada e andava de moto. Na época não tinha tantas vagas de deficiente como hoje, mas eu me lembro muito bem que mais no shopping que tinha vaga, né? Eu morava em Vitória na época. E eu sempre procurava respeitar as vagas, né? Nem mesmo colocando em cima da faixa zebrada, que é a nova modalidade aí do pessoal tá achando que é local de estacionamento, né? A faixa aquela zebrada. Sobrazinha que tem ali aquela depois sobra que tem os riscos branquinhos. Se você estaciona ali em cima, chega um cadeirante, o cara não consegue sair do carro. Não adianta de nada, né? Parar. Inclusive tem até uma foto aí, né? Nós vamos... Foi bom você tocar nesse assunto, Rafael. Vamos colocar algumas imagens para quem está no carro, para quem está ouvindo pela rádio não vai poder ver, mas enfim, a gente pode explicar por aqui. Gente, ó, são vagas... E aí são quantos por cento, Zé Geraldo, das vagas no centro ali, de linha? São 2% do total de vagas. Ou seja, se tem ali 10 vagas, 2 tem que ser para deficiente, né? Isso. E aí a gente vê infelizmente o desrespeito. Olha, motociclistas, né, gente? Olha, a faixa zebrada, como disse o Rafael, é aquela ali, ó. Terminou o estacionamento, tem um espaço ali que tem que ficar. Eu vi ali um carro do Saá, inclusive, né? Isso aqui é. Uma faixa que eu vi é lamentável, né? Só deixar um negócio frisado aqui. Aí são 2 vagas, né? E vai passar uma foto aí que é uma única vaga. Como estava ocupada, a pessoa se sentiu no direito de botar em cima da faixa zebrada. Olha aí, ó. E aí, claro, quem tem o direito de estacionar tem o cartão. O cartão de essa foto aí, ó. Esse Corolla aí, a pessoa realmente tinha 2 cartões, um de deficiente e um de idoso. Só que assim, o próprio deficiente não também respeitando o deficiente. Porque assim, quem estava com o carro no dia foi eu, né? Então eu tive dificuldade, eu tenho bastante mobilidade, mas eu tive dificuldade para sair do carro. Você estava naquele carro do lado ali, que é o Prisma, que é o carro da Defil. E aí o Corolla que estacionou, a pessoa também é deficiente? É deficiente, só que a história começou porque onde eu estacionei, antes de eu entrar na vaga, havia um outro carro também de um deficiente. Certo.
já estava ocupado. O que o cara do Corolla deveria ter feito? Procurado outro lugar. Pouquinho ali perto. E não ter estacionado em cima da faixa zebrada, porque se o cara do carro que estava ali já fosse um cadeirante... teria complicações. Ou o cara era um cadeirante, ou outra pessoa foi lá e tirou o carro para ele, porque ali não ia conseguir entrar. São pequenas ações, né, Geraldo? Um pouquinho mais de atenção ali. Um pouquinho mais de consciência das pessoas, né? Porque o que a gente sempre passa, essas pessoas vão passar pelas situações da gente no dia de amanhã. Exatamente. Né? Então, respeitar o direito do outro é uma coisa assim gratificante, né? E a gente tem enfrentado essa insensibilidade. Agora, por falta de campanha, por falta de divulgação, não é. A pessoa tem que ter consciência. Algumas fotos que vão ser mostradas ali também são de estacionamento de supermercados. Nós já até oficializamos alguns supermercados de Linhares para que eles criem instrumentos para ajudar a fiscalizar, porque tem momento que nós não conseguimos estacionar para poder exercer o nosso direito de consumidor. E a Defil acaba recebendo esse tipo de reclamação, né? As pessoas não têm onde recorrer. Tudo acaba assim, desembocando lá dentro da entidade. Né? E assim, só para poder complementar, né, a associação, como a gente está participando pela primeira vez desse programa, a associação ela tem como bandeira de atuar na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência, de cobrar das autoridades do município e do estado que implementem as políticas em favor das pessoas com deficiência. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho. A entidade não é uma entidade de abrigamento. A gente não abriga a pessoa com deficiência. Né? Então, a gente tem essa política de atuar na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Daquilo que já é direito do que já é direito. Então, assim, quando a gente encontra um gestor também, que ele é sensível às políticas sociais, as coisas acabam fluindo melhor. Então, quando eu falo que a gente também tem muito que comemorar, é porque as coisas melhoraram muito dos 30 anos para cá. Nós podemos observar que no centro da cidade, a questão das calçadas melhoraram muito. O transporte adaptado no nosso município, o município de Linhares foi o primeiro município do estado do Espírito Santo a implantar o transporte adaptado. Os ônibus com elevadores hidráulicos que facilitam o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. A questão da saúde, da assistência social, né, que beneficia com o BPC as pessoas com deficiência. Então, assim, a gente avançou bastante, porque tudo isso tem um acompanhamento, tem uma cobrança da associação para que todos esses direitos eles possam ser exercidos e sacramentados em favor das pessoas com deficiência. Só para complementar isso aí que você falou, municipal, estadual, né? Agora também a federal, né? Nós temos um deficiente visual lá, nosso deputado Felipe Rigoni. Exatamente, Felipe Rigoni. E aí, mais um ativista nessa luta aí. E aí eu já tenho entrado em contato com ele, conversado em algumas coisas, tem muitas coisas preocupando aí, só que nós estamos com o fundo da pessoa com deficiência parado, né, tá engavetado lá e tem que começar por aí, né, que para dar liberdade financeira para as entidades poder fazer alguma coisa, né? O Zé Geraldo falou das calçadas ali no centro. A gente sabe que Linhares tem uma legislação bastante avançada nesse aspecto, né? A questão do PDM, e aí tem todo a questão, por exemplo, na hora de fazer uma calçada, não é do jeito que o proprietário deseja, né? Que ele imagina que seja. Mas, infelizmente, tem gente que desrespeita essas normas e acabam... eu vou fazer a calçada aqui bonitinha, mais alta, mais baixa, assim, o assado, que até pode parecer bonita, mas às vezes não é tão utilizável, né? E acaba trazendo um transtorno também para o deficiente, né, Zé Geraldo? Exatamente, né? A própria legislação federal, o decreto 5.296, ele também trata dessas normatizações, a questão das calçadas acessíveis. E o município também, ele tem dentro do seu, né, plano diretor urbano, essas questões das calçadas acessíveis. E o centro da cidade, realmente, ele tem assim, mudado bastante. Né, os moradores, o município cobrando a questão das calçadas acessíveis. O município também tem cobrado nos bairros, mas assim, a velocidade, que a gente sempre costuma dizer, que a velocidade da imprudência ela é maior do que o poder de fiscalização. Então a pessoa vai lá, faz a calçada errada, ela faz totalmente irregular, às vezes você passa, conversa com o pedreiro, o município vai lá, notifica e acaba ficando daquele jeito mesmo, uma calçada irregular que atrapalha
a questão não só da pessoa com deficiência, mas também do jovem, das crianças, das mulheres grávidas, dos ou idosos, as mães, né? Por aí vai. com carrinho de bebê, os idosos, e por aí se vai. Então, tem que ter uma consciência universal de que as calçadas elas têm que seguir uma padronização. No centro da cidade, as coisas só começaram realmente a mudar porque o Ministério Público também começou a intervir. Né? E essa intervenção do Ministério Público ela também vai se estender para os bairros. Isso é porque, importante. primeiro, eles estão pegando o centro como um projeto piloto, para poder regularizar a questão do centro da cidade. E depois eles vão partir também para os bairros. Rafael, sair de casa já é uma dificuldade, né? Enfrentar a calçada desse jeito, Então, eu que tenho um problema de caminhar, né? de locomoção, né? Um déficit na perna esquerda. Já estava falando aí, eu estou lembrando de algumas situações aqui. Tem algumas calçadas aí de casas de famílias tradicionais da cidade, calçadas muito antigas, que estão lá na graminha, feito com grama, sem nenhuma acessibilidade, ninguém consegue passar nem mesmo a pessoa, né, que sem deficiência, uma né? deficiência, sem nada. E aí tem a dificuldade de passar, ou mesmo quando passa, ainda a dona da casa ainda é capaz de xingar porque está pisando na grama. Né? Ô Zé Geraldo, eu fico me perguntando aqui, porque assim, às vezes a pessoa deve imaginar, mas isso aí, poxa, a vaga, por que o deficiente tem que ter a vaga exclusiva se eu tenho que andar vários metros, vários quilômetros, ou às vezes eu dei uma paradinha aqui de 5 minutos para pagar uma conta, mas tem que se colocar no lugar do outro nesse aspecto, entender que a pessoa tem uma dificuldade de se locomover, né? Exatamente. A questão das vagas, ela não é uma coisa de Linhares, é uma coisa assim, mundial. Né, e que ganhou força através da luta dos movimentos. E não é nenhum privilégio também. E nenhum privilégio. É questão da mobilidade, das dificuldades. Então, elas estão localizadas em locais estratégicos, perto de bancos, perto de hospitais, perto de escolas, perto de supermercados, que facilita o deambular das pessoas com deficiência. E até, assim, as pessoas, com o passar do tempo, vão perdendo a questão da mobilidade. Nós também, pessoas com deficiência, vamos adquirindo, né, com o próprio envelhecimento, também mais e mais dificuldade de locomoção. Dúvida. E hoje o município de Linhares, ele tem 50 vagas destinadas às pessoas com deficiência no centro da cidade, que equivale a 2% do total das vagas, pegando da Avenida Getúlio Vargas até ao posto Camata, lá no Vila Nova, naquela região por ali. Então, totalizam 50 vagas desse percentual. Agora, é importante o cidadão, né, cada um de nós como cidadão, a gente ter essa consciência, né, e se colocar no lugar do outro também, gente. A gente está falando aqui de pessoas que têm a dificuldade, imagine, né, um cadeirante ter que descer num local muito distante do destino dele, 300 metros, 400 metros, né, as ruas de Linhares são muito longas, às vezes a locomoção é difícil, né? Imagina, de cadeira de rodas no meio daquele monte de carro, fica uma situação complicada. É complicado. E vou levantar um dado aqui também, desculpa. Só interromper um pouquinho. Houve uma discussão de internet, rede social esses dias, por que tem muita vaga de deficientes e não tem pouca do idoso, sendo que Linhares tem mais idoso do que deficiente, né? Aí eu tive que intervir na conversa lá e fui explicar. Porque a ADEFIL é uma associação que está lutando pelo direito, né? Dia 21, Dia Nacional da Luta do Deficiente, e a gente luta pelo nosso direito. E aí eu deixei a dica, os idosos lutarem pelo direito deles, uma né? associação também, né? Porque a deles são 5% de vagas, mas em Linhares não tem essa vaga. Mas não é culpa da prefeitura, é culpa de quem está na associação lá, e não está cobrando. Tem que cobrar esse direito, né? E eles têm associação. Eu lembrei aqui, Zé Geraldo, você já falou que em outras ocasiões, a gente fala, quando pensa na pessoa com deficiência, na nossa mente, intuitivamente, vem assim, a pessoa que já nasceu com alguma debilidade, alguma dificuldade, né, de locomoção e tudo mais. O Rafael, por exemplo, mesmo acabou de falar, né, que a deficiência dele chegou, aliás, a dificuldade de locomoção chegou recente, né? Eu estava fazendo 21 anos, né? Pois hoje é, eu tô 36. até então tinha uma vida normal sem nenhuma dificuldade. O número de acidentados, né, principalmente motociclistas, então pessoas que hoje estão aí, né, com a condição de se locomover tranquila e de repente se encontra numa situação adversa. Exatamente. Assim, nos últimos 10 anos,
nós observamos que, assim, com o crescimento da cidade, maior fluxo de veículos, também aumentou o número de pessoas com deficiência. Muitas pessoas amputadas de pé, de perna, assim, abaixo do joelho, amputação na coxa, em consequência de acidente de trânsito. E a maioria estavam pilotando motos. Às vezes, perda de movimento do braço, que rompe o plexo braquial, no que a pessoa cai de moto, que rompe esses nervos e os ligamentos, e a pessoa perde o movimento. A questão do problema de tráfico de drogas, de brigas, essas coisas, tiro, baleado, esfaqueado, por aí vai. Muitas pessoas na cadeira de rodas, porque perderam a mobilidade. Então, nós precisamos de ter uma cidade para poder estar recebendo todas essas pessoas. E essas pessoas também, elas procuram a entidade para poder buscar o que assim, é de direito deles. O que eles podem fazer, o que não podem fazer, como que fazem ter acesso aos bens e serviços, a todos esses direitos. E a gente observa também que, além das mudanças no centro da cidade, como a gente estava comentando, Cláudio, o município também tem tido uma preocupação em dotar a cidade de forma acessível. Nós observamos hoje que as praças, elas são construídas ou reformadas e são dotadas de infraestrutura de acessibilidade para que as pessoas que andam de cadeira de roda, os idosos, tenham acesso mais fácil ao seu lazer. As escolas, os CEINs que estão sendo construídos também, ou que foram construídos de forma acessíveis às pessoas com deficiência. E, assim, um fato importante, as pessoas hoje, como nós estamos num período eleitoral e vem aí as eleições, elas já vão exercer o seu poder de voto num local totalmente acessível. Porque as urnas também, as sessões eleitorais, nas próximas eleições, com o tempo, elas foram sendo transferidas para esses locais acessíveis exatamente para poder facilitar a vida da pessoa com deficiência. Não, isso é muito importante. Eu lembro aqui, gente, se colocar no lugar do outro mesmo, né? Porque a gente não sabe, daqui a pouco, né, você pode estar aí com uma dificuldade de locomoção, um acidente, e de repente você tem que se colocar no lugar da outra pessoa e entender que você poderia precisar aí de um atendimento diferenciado. Aliás, está na Constituição, né? Tratar os iguais como iguais, os desiguais em suas respectivas desigualdades, né? Então, é nesse sentido aí o nosso bate-papo de hoje. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, bate-papo trazendo hoje o tema, a luta, né, da pessoa com deficiência, o Dia Nacional celebrado no dia 21, e nós trazendo o tema para a mesa nesta terça-feira. Voltamos já já. Amigos, de volta com o nosso bate-papo das 6 desta terça-feira, hoje falando sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Um grande avanço, né, meus amigos, foi a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe esse avanço mesmo, né, na luta. Ele trouxe a garantia, né, mais específica de direitos da pessoa com deficiência, né, através do Estatuto. Ele regulamentou, assim, trouxe diversas leis já existentes, colocadas dentro do Estatuto, e assim, veio assegurar bastante direitos e mais garantias para a pessoa com deficiência. Ou seja, Geraldo, eram leis muito espaçadas, né? Uma falava de uma coisa, outra de outra, o Estatuto veio para organizar isso. Ele veio dar uma organizada nesse grupo de leis, né? E então tem aí o Estatuto, né? E tem ajudado bastante. Ô, Rafael, você agora como presidente, né, lá da associação, trabalha incansável, você, Geraldo, falou assim, às vezes as pessoas confundem, né, o papel da associação, acham que é uma associação assistencial, né? Na verdade é uma associação que está ali para representar o deficiente na luta dele com relação ao poder público, né? Então, a gente corre atrás dos direitos, né? Mas muitas vezes esquece de falar dos deveres, né? Tem muita gente aí que esquece que além de direito tem dever também, né? Estamos sendo muito cobrados assim, em algumas coisas que as pessoas elas estão achando que a gente está lá, um casinho aqui, um casinho ali, uma coisinha para mexer aqui, outra. É muito trabalho, está tomando muito do meu tempo, né?
a associação não cresceu muita coisa em questão física, né? Até hoje, porque o Zé Geraldo, antes, na gestão dele, ele estava sozinho, né? Como presidente, era sozinho, entendeu? As outras pessoas, apesar de atuantes, elas não somavam, né? E agora eu entrei para somar, né? Então, assim, estamos com duas cabeças pensando e nós estamos com vários projetos, né? Desenvolvendo aí, só que estamos bem bloqueados agora por causa da campanha política. Aliás, né? Você falou aí dos repasses, né? Sobretudo de emendas, que é um recurso que vem para ajudar a realizar algumas coisas, né? Então, a gente é dependente, porque a ADEFIL é uma associação privada, não é nada a ver com prefeitura, igual muitos associados acham. Não está atrelado a órgão público. Não é órgão público, é privado. É uma entidade particular de uso público, né? Interessante. Isso. Sem fim lucrativo ainda. Ou seja, não pode receber ali diretamente. Não. A gente vive de doações e repasses de governo. De recursos, de emendas. Emendas parlamentares, né? Nós recebemos aí, para entrar em conta aí, uma emenda de 20 mil, né? Que vai servir para melhorar o atendimento nosso lá, né? A comodidade dos usuários. E temos um projeto aí que tá em análise ainda para ser feito, eu não posso comentar muita coisa agora, que é passar um pouco da minha experiência, né, pessoal para outras pessoas deficientes. De repente passaram pela mesma dificuldade. Porque, assim, não sei se você reparou, mas você reparou, você chegou e comentou, o Will também comentou ali, uai, cadê a bengala? Eu vim exatamente sem para poder entrar nesse assunto. Exato. Aliás, vamos contar um pouquinho da história do Rafael. O Rafael, como disse, até os 20 anos não tinha nenhuma nada. Deficiência, né, Rafael? Então, até meus 28, eu passei maus momentos, né? Em 2015, eu estava com 30 anos, cheguei a ir para uma cadeira de roda, ficar dependente da cadeira de roda, não no 100% do dia, Você mas... teve esclerose. Eu tenho esclerose múltipla, né? Que é uma doença degenerativa. Degenerativa e, no meu caso, é progressiva. Então, assim, quem tem o meu tipo de doença, são 4 tipos, né? A pessoa com o meu tipo, ela só evolui e só debilita a pessoa. Só vai ficar cada vez mais debilitada. Isso, mas o que eu faço hoje reflete amanhã. Então, assim, eu tenho a vida totalmente ativa para não voltar naquela situação de ir para a cadeira de roda, né, ou ficar dependente de bengala. Pois é, e nesse tratamento, né, nessa busca constante para não depender da cadeira de rodas, de bengala, a gente vai pedir até a produção para colocar algumas imagens aí. O Rafael virou atleta, né? Então, daí em 2016, terapia. Em 2016 eu já estava fazendo uma reposição hormonal e sabendo que eu iria engordar se eu não tomasse alguma atitude, né, e também não estava me ajudando 100%, eu comecei a fazer musculação. E a partir da musculação eu resolvi ir para o jiu-jitsu. E aí a modalidade do jiu-jitsu para a pessoa com deficiência é o para-jiu-jitsu, né? E aí em 2018 eu entrei na equipe brasileira, rodamos o mundo aí em 2018, início de 2019. A gente divulgou. E por falta de patrocínio deu uma parada, né? E a gente tem a gente não, no caso eu tenho ido sozinho, né? Porque questão de recurso, tem representado a ADEFIL e a cidade de Linhares, né? No cenário exterior aí, né? Passando por Abu Dhabi, Los Angeles, né? E até mesmo cheguei a ser campeão aqui no Brasil. Olha lá, as imagens aí. Essa imagem aí foi do brasileiro. Essa foi aonde? Então, aqui em Curitiba. Ó. Essa aí foi de Curitiba. Essa foto foi interessante que ela rodou o mundo assim em poucos segundos, né? O Rafael Forte, né? Ele é tetraplégico. Aquele de azul ali? De branco. De branco. Ele não nessa época ele estava com menos movimentos, né? Ele tem recuperado os movimentos dele através do jiu-jitsu. Né? E é o Anderson Bento, lá de São Paulo. Os dois é de São Paulo, né? Um dando água na boca do outro. Cara, é isso aí que a gente pensa.
uma mão lava a outra, A né? solidariedade, né? Ali você não pode, ali? Lá em Los Angeles, Los Angeles, na Estados Califórnia. Unidos. Que legal. E aí foi, né, depois que eu assumi as doações. Essa aí foi, acho que a segunda leva de doação. Foram 30 cestas básicas. Para quem estava indo aquelas cestas ali? Então, foram para os usuários Da Defil. da Defil. Uhum. Muitas famílias ali que dependem desse apoio, né? É porque coincidiu com esse momento difícil da pandemia, e aí, assim, nós observamos de que diversas famílias com crianças com deficiência estavam passando por dificuldades. E foi aonde que, juntamente com o Rafael, nós corremos atrás. O Zé Geraldo, ele teve a ideia, postou lá pedindo doação, né? Quem pudesse doar. Muita gente doou. Aí eu falei, Zé, esse fim de semana vai ter uma live do Urbano Dávila, né? Da banda Sambolada. Um abraço aí, foi aquela doação ali. E foram 30 cestas básicas, pô, 30 pessoas, 30 famílias, né? Que foram beneficiadas. Que a gente ajudou e aí... Como estava quente, aquela história de doar, o pessoal ajudando, nós conseguimos, depois de mais uma outra doação, conseguimos mais 30, que foi do Banco do Nordeste. E aí a Leão Alimentos entrou com 3.600 garrafas de suco e mais algumas pessoas doando. Uma verdadeira força-tarefa para ajudar essas famílias. Porque o momento não é fácil para ninguém, né, Zé Geraldo? A família que tem ali uma pessoa com deficiência, pior ainda a situação, né? Para você ter uma ideia, e as pessoas assim que nos assistem nesse momento, nós temos pessoas com deficiência que desde o início da pandemia está recluso dentro de casa. Porque tem uma situação de saúde vulnerável, né? E sabe que a doença não é fácil, né? E estão assim dentro de casa, aguardando o momento oportuno de voltar a sair, de se reintegrar novamente junto com a sociedade. Pois é. A gente lembrar que também, que tem esse benefício, você falou do BPC, é um recurso pequeno, mas que assim, é o que ajuda ainda muitas dessas famílias, né? A questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é um benefício que é concedido pelo governo federal às pessoas com deficiência que não têm condições de se manter ou a pessoa assim que não tenha condições de promover o seu próprio sustento. Esse benefício ele é pago através do Ministério de Cidadania e é administrado pelo INSS, não é pago pelo INSS. A perícia médica o INSS ele só operacionaliza o processo, né, através das perícias médicas. E é um salário mínimo. E para que essa pessoa tenha direito a esse salário, tem alguns critérios que o governo define, como 1/4 do salário mínimo num grupo familiar de 5 pessoas. Né? Como que funciona? Um grupo familiar de 5 pessoas, né, dentro de uma mesma casa, e que tem uma pessoa com deficiência. Então, essa pessoa só vai ter direito se um dos familiares trabalhar e ganhar um salário mínimo. Se ganhar mais do que um salário mínimo, já não é possível a pessoa ter acesso a esse benefício. Então, assim, a gente vê que o governo ainda, ele classifica a pessoa com deficiência como uma pessoa miserável, né? Colocando numa situação, assim, muito constrangedora, porque deveria, né, inclusive, ter uma luta a nível nacional para poder se aumentar essa renda per capita, para que possa facilitar as pessoas com deficiência ter esse acesso a esse benefício. Você tem o número de deficientes cadastrados na Defil atualmente? Tem. Hoje nós estamos em usuários atuantes, mesmo, é uma média de 600 pessoas que estão dia a dia ali com a gente pegando doação, uma coisa e outra. Mas, na verdade, o número de cadastro é praticamente 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, né? E tem uma estimativa de 40 mil pessoas deficientes na cidade, né? Isso. Então, esse número é 10 vezes maior, né? Se a gente for analisar. Exatamente. As pessoas que ainda não procuraram a Defil. Isso, assim, nem todo mundo procura, né? Como o Rafael falou, quase 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Então, é deficiência física, auditiva, visual, mental. E esse número também tende a aumentar porque as pessoas idosas, de qualquer forma, vão adquirindo algum tipo de deficiência, naturalmente. Então, esse número, né, ele sempre tem a tendência de estar aumentando. Um exemplo, hoje eu levei uma doação para um surdo que não
não é cadastrado lá. Olha aí. Daí a importância de sempre pensar em políticas públicas abrangentes, porque se for pegar os números da ADEFIL de quem está cadastrado, não é pouca gente, 4 mil pessoas, mas esse universo é muito maior. O universo é bem maior. 40 mil pessoas. Porque tem o povo do interior, né? Tem as pessoas que vivem no interior, Exatamente. Tem aquelas pessoas que vivem acamadas, que às vezes a gente não tem acesso e que a família também não procura buscar o serviço. Enfim, é um número considerável. Pois é, e quando se fala, gente, em calçada cidadã, em semáforo, a gente vai falar daqui a pouco sobre uma demanda da ADEFIL com relação a dispositivos sonoros nos semáforos, fazer uma crítica aqui à Eco 101, que mais uma vez tem deixado a desejar para esse público também, das pessoas com deficiência aqui no município de Linhares. Enfim, para atravessar a BR-101 ali, meu amigo, é risco constante, né? Para as pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência visual e também para cadeirantes, principalmente. Então, assim, é pensar de maneira ampla, de maneira mais ampla, justamente porque é uma demanda que só cresce e é preciso ter um olhar mais clínico, né, Zé Geraldo? Um olhar universal, né? E é por isso que assim, eu falei lá no início, que depende muito o município, o Estado, de ter um gestor sensível às políticas sociais, porque é igual a gente vê a nossa cidade está crescendo, então tem essa preocupação de se construir uma cidade para todos, não para uma minoria. Né? Sem exclusão. Exatamente, sem exclusão. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, né? Mais um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Só lembrar aqui a importância da sua participação também. Pode mandar a sua opinião aí, viu? Se você tem alguma opinião diferente ou não, o WhatsApp é o 996224547. Participe conosco, o bate-papo volta daqui a pouco. Estamos com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, trazendo aqui toda a luta, né, da pessoa com deficiência, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lembramos nesse dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Relembrando aqui, meus amigos, que tem uma demanda, né, da ADEFIL, a partir de pessoas com deficiência visual, sobretudo, com relação a equipamentos sonoros, né, nos semáforos do cruzamento ali da BR-101, que não é de hoje, né, essa reclamação, né, Zé Geraldo, dos deficientes para atravessar a BR. Na verdade, essa queda de braço, ela vem desde quando a ECO assumiu o comando da BR, aqui na região. Desde 2013, né? Isso, porque a dificuldade de acesso para se atravessar de um lado para o outro da rodovia, né, placas colocadas em locais que dificultam a passagem não só das pessoas ditas normais, mas também dos deficientes visuais, e a falta de uma sinalização sonora que vem orientar as pessoas com deficiência visual na travessia da BR. E eu acho que foi início de 2019, ou final de 2018, nós até fizemos algumas matérias, né, para poder chamar a atenção e cobrar deles a colocação desses sinais sonoros. E, na verdade, eles mudaram algumas placas que estavam atrapalhando e, na oportunidade, falaram que com 15 dias eles iam tomar providência de estar colocando os sinais sonoros. Só que até hoje né, não tomaram nenhuma providência. Né? Então, assim, a gente tem alguns pontos críticos na cidade que carecem desse sinal sonoro para facilitar a travessia e orientação das pessoas com deficiência visual. Obstáculo que não falta ali, né, Rafael? E muito. Tinha até uns bueiros, né? Aberto lá, tem perigoso. Esse risco também, né? Inclusive, isso aí é uma matéria que eu deveria ter já feito essa semana. Havia conversado com o Zé desde semana passada. Né? Tem dado uma observada como é que tá, para a gente poder cobrar, né? Porque a ECO parece que ela está querendo só ganhar dinheiro e não está querendo fazer a parte dela. A gente tem que lembrar que a nossa cidade ela é cortada por uma rodovia federal, né? Tem um fluxo intenso. Agora, há de se saber que a gente tem que ter um projeto que possa englobar aí, não só a mobilidade dentro da cidade, nas ruas da cidade, mas que também facilite a vida das pessoas na travessia da BR. Né? A gente sabe que a rodovia é movimentada, veículos passam aqui para o Nordeste e para o Sul também a todo momento,
Mas como é uma área urbana, necessita desse cuidado especial. Eles têm que entender que, além de ser concessionários de uma rodovia, eles têm que oferecer a garantia para os moradores da cidade, né? Porque são os trabalhadores do dia a dia que estão ali atravessando de moto, de bicicletas, de cadeiras de rodas, o deficiente visual, a criança, o adolescente que vai para a escola. Então, esses locais considerados perigosos, né, e de grande fluxo também de travessia de pedestres, tem que ter uma garantia para essas pessoas estarem cruzando esses trechos com segurança. É um olhar especial. Gente, vamos relembrar aqui também, nessa luta da pessoa com deficiência, a questão do emprego, né? Porque o deficiente, esse BPC para algumas pessoas, para algumas famílias, é um benefício que vem diante de uma situação, de uma circunstância que necessita daquele braço, daquele apoio ali do governo. Mas o que o deficiente quer, na verdade, é ter uma oportunidade, né, Zé Geraldo? Exatamente, né? O que a gente sempre fala, que o trabalho, ele engrandece e dignifica o homem, né? Então, a pessoa com deficiência, por muitos anos, ela teve exclusa da sociedade, né? Porque se entendia que ela não poderia produzir, que ela teria que ser aposentada e ficar dentro de casa. Aí, em 1999, nós, através da Lei 8.213, nós tivemos a grande conquista da Lei de Cotas. Né? E hoje, no município de Linhares, nós temos quase 1.000 pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando nos mais diversos setores da economia do município. E, assim, um registro importante. Durante esse período de pandemia, nós tivemos uma grande procura por parte das empresas de trabalhadores com deficiência para serem contratados também. Então, isso, assim, é um reflexo de que a economia do município, ela também, assim, não parou totalmente, né? Continua sendo desenvolvendo e também contratando o trabalhador com deficiência. Hoje tem uma cota, né, para que deve se empregar de deficiente. A partir de 100 funcionários, existe um percentual de pessoas com deficiência a ser contratado. De 100 a 200 são 2%, de 200 a 300 já são 3%. E aí vai aumentando gradativamente. E assim já vai aumentando gradativamente. E assim, a lei de cotas foi a grande conquista que nós tivemos para que o deficiente pudesse estar no mercado de trabalho. Nós vemos hoje que muitas empresas procuram cumprir a lei e não cumprir uma responsabilidade social. Porque a partir do momento que as empresas elas começarem assim, a ter uma consciência de que nós não estamos cumprindo a lei, nós estamos cumprindo uma responsabilidade social, nós vamos ter um número bem maior de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Verdade. E assim, eu acho que por parte dos empresários aí tem que ter uma consciência que a pessoa tem uma deficiência, mas ela pode ser muito eficiente, né? Não é incapaz, né? Não é incapaz. Existem pessoas aí muito eficientes. Porque assim, você perde uma faculdade e ganha outra, né? Tipo, você perde a visão, você ganha um tato, né? Exatamente. O cego é um cara extremamente forte, né? Para fazer as coisas. O cara consegue se locomover aonde que ele quiser ir, né? E o surdo, né? Ele ganha visão, ganha força. Então, são coisas adaptáveis, né? E aí, dentro da necessidade de cada empresa, né, você vai alocando cada profissional ali, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação de quando a empresa disponibiliza uma vaga, de saber qual é a atividade que o deficiente vai desenvolver, para que nós estejamos assim, encaminhando os currículos desse trabalhador já com esse perfil da função que ele pode desenvolver. E, assim, uma informação importante. Hoje nós temos pessoas com deficiência em todos os segmentos da economia do município. Sem dúvida. Hoje foi um rapaz lá na Defil lá, eu até esqueci de perguntar o nome dele, que ele vai voltar lá, né? Querendo se afiliar. Ele tem lábios leporino, né? Tem uma dificuldade na voz, mas é um cara visualmente e fisicamente totalmente normal, né? Todas as faculdades certinho, né? O cara forte e tal. E aí eu falo assim, a gente cuida de tratar dos seus direitos e tal. Ele virou pra mim e falou assim,
Não quero saber do direito, eu quero saber de emprego, eu quero trabalhar. Eu vim aqui para ver se... isso, né? Eu falei, então traz sua carteira de Ninguém quer trabalho. piedade não, né, Zé Geraldo? Que é Exatamente. oportunidade. Que é né? questão de oportunidade. E aí, gente, aqui lembrar, né, esse desenvolvimento econômico, muito daqui a pouco, depois que a gente passar dessa pandemia, o número de empregos em Linhares vai crescer muito. Muitas empresas estão se instalando e é preciso ter esse olhar. Aí, claro, o trabalho da DEFIL, o Ministério Público, um trabalho importante de cobrar mesmo a aplicação da lei em nível federal, e tem as leis também, estadual e municipal, exatamente para poder abarcar esse público, dar oportunidade de emprego. Exatamente, entendeu? E eles poderem exercer, né, exercerem o seu direito de poder trabalhar, de levar o seu alimento para dentro de casa, de poder ir no comércio, Exatamente. também, né, poder exercer esse poder de consumidor que a ele é garantido. Sem dúvida. Acho que nem todos querem viver de BPC o resto da vida. Não, né? de jeito maneira. Inclusive, né, nós temos assim, bastante pessoas também com deficiência que deixaram o BPC e conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho que foi muito melhor para ele. Interessante explicar isso. A pessoa, ela conseguindo um emprego, uma fonte de renda, automaticamente esse benefício é cortado. Veja bem, tem uma legislação que trata que a pessoa com deficiência que recebe o BPC, se ela entrar no mercado de trabalho, o benefício ele é suspenso. Uhum. Agora, caso ela não venha se adequar às condições de trabalho, né, a própria deficiência seja um obstáculo para ela... O trabalho não seja compatível... Isso, ela pode retornar e voltar a receber esse benefício novamente. Né? Uma oportunidade. Né? Gente, quero agradecer a presença dos dois aqui, né, do Rafael, que é o presidente da DEFIL, o Zé Geraldo, que foi presidente durante vários anos e que continua lá como colaborador e ativista dessa causa, que é uma causa perene, né, uma causa perpétua aí, né, Zé Geraldo? Uma causa contínua, né? Contínua, né? Perpétua, contínua. Que um dia a gente vai acabar com isso, né? Isso. Eu quero agradecer e lembrar, né, o Rafael, que por hora, imagino que os atendimentos estão limitados em função da pandemia, né? Como é que está lá a situação? Então, nós estamos até com a funcionária em casa, né? Com suspeita, ainda não foi diagnosticado, porque não tem 7 dias ainda. Uhum. Né? E sobre a política também, tem um de licença na política. Aí nós estamos lá em 4. Mas dentro do possível consegue atender quem chega lá. Estamos tentando. À medida do possível, tentando, revezando, né? Nós temos uma Neia lá que trabalha com a gente, que quando a gente não pode estar lá, ela dá um suporte. Ou seja, sem resposta ninguém sai de lá, né? Não, com certeza. As pessoas podem nos procurar lá, né, de 7h30 da manhã até as 11h, de 1h até às 5 da tarde. É Rua João Gama ali? Isso, a Rua João Gama, atrás do Caique ali, né? Bairro Interlagos, gente. Isso, bairro Quem Interlagos. passa na Ponte Nova ali entre Shell e Interlagos, isso. Fez aquela curva ali do lado do posto de saúde, isso, já está ali, né? Bacana. E aí, Cláudio, eu, assim como a gente está encerrando, eu quero aqui lembrar que, em decorrência da questão da pandemia, nós, esse ano, não tivemos uma programação em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, como nós tínhamos nos anos anteriores, que a gente fazia um café da manhã, uma caminhada, né, com alunos, pessoas com deficiência no centro da cidade. E amanhã, a partir das 9h30 da manhã, nós vamos fazer uma carreata com o mesmo percurso que nós estávamos fazendo da caminhada, que vai sair às 9h30 da manhã, lá da Praça 22 de Agosto, vai dar uma volta pelo centro da cidade e encerrar com um ato público ali na Praça dos Correios. Que maravilha, celebrando desse dia. Me fizeram a pergunta sobre a pessoa que não tem carro. Arranja carona no carro de alguém. Exatamente. Porque o que acontece? Assim, não pode haver aglomeração. Exato. Mesmo que foi liberado aí até 100 pessoas, mas a gente tem que ter cuidado, porque é aquela questão que a gente comentou, que a pessoa com deficiência, ela também tem a sua vulnerabilidade na saúde. Exatamente. Então não pode estar sendo assim, se expondo de qualquer maneira. Ou seja, quem puder ir, vai, Quem puder ir, vai, mas vai ser uma carreata que vai sair, percorrer pela Rua Monsenhor Pedrinha, passar ali por trás do mercado, subir pela João Felipe Calmon e terminar lá na Capitão José Maria, ali pela Capitão José Maria. É Capitão José Maria. Exato, ali. Isso, ali, e terminar na Praça dos Correios. Maravilha. Obrigado, Zé Geraldo. Obrigado, Rafael, pela presença, tá? Obrigado. Parabéns pela luta de vocês, pelo trabalho. Eu, ali, em nome do Rafael também, né, eu agradeço a oportunidade e fica o nosso abraço a todas as pessoas com deficiência e que a gente está lá para poder, né, fazer uma cidade que seja acessível para todos. É isso aí.
É isso que nós lutamos, né? Gente, obrigado pela companhia, pela audiência de cada um. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e domingo à tarde, né? A reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Continue ligado na TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.